Pessoal, se você gosta de Segunda Guerra Mundial, de plástico modelismo, aconteceu um evento aqui em BH muito legal. 13ª Convenção Nacional do GPBH e do IPMS. E o tema esse ano foi Caças Noturnos da Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, Cruzadas e 50 anos Star Trek. Hoje eu vou te mostrar o que eu trouxe pra você. Eu vou te mostrar o que eu tenho na cabeça. Olá pessoal, começando aqui mais um programa Goiabada com Queijo, hoje em estúdio, fizendo várias externas aí, né? Igual o último programa, quem viu aí, Dia dos Mortos, Heavy. Estamos vivos aqui hoje, hein? A gente morreu só naquele programa. Exatamente, teremos trabalhos aí, ó, de uma parte aí criativa que teve lá da nossa atriz Milinha Duda. A nossa atriz Mirim que tá fazendo sucesso aí, já tem até fã-clube pra ela. Tem até fã-clube, quem sabe no nosso programa dela. Quem sabe? Vamos incentivar. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Recriarte, sempre com peças bacanas aí no nosso estúdio. E também patrocinando as externas, lógico. O Pesto, que tá bombando, o pessoal que me encomendou o Pesto, pode ficar tranquilo que essa semana vai sair uma fornada nova, eu levo para vocês. Em breve vai ter novidades do Pesto também, né, gente? Exatamente. E começando o programa de hoje, nós vamos falar de um outro evento que nós participamos, tivemos o prazer de conhecer Heavy, que é o Plastimodelismo, que é um tema muito bacana. E o que acontece? Esse tema, o que é o plastimodelismo? É a representação em miniatura, em escala, de alguns objetos, de carros, de aviões, de parte bélica. Então o que acontece? Esse tema ele começou na década de 50, com duas empresas, a Frog e a Airfix. E a partir daí foram surgindo outras empresas e foi desenvolvendo e cada dia mais crescendo mundialmente, né, esse hobby. E se eu não me engano, isso começou o plástico modelismo, são kits, né, que vem, é isso? Vem kits e você monta esses kits. Exatamente. Então, uma das coisas interessantes, pessoal, que a gente viu foi o 13º Congresso Nacional, inclusive, Nacional de Plástico Modelismo, que aconteceu, que é o GPBH, do grupo GPBH, que aconteceu no Clube Recreativo Mineiro. Teve uma oportunidade de conhecer todo o pessoal lá, que faz um trabalho fantástico. E uma coisa interessante que me chamou a atenção lá, pessoal, é que o plástico modelismo, apesar de muita gente achar que é uma coisa muito adulta, tinha muita família, muita criança, e o plástico modelismo, gente, envolve isso, a coordenação motora, concentração, capacidade de raciocínio, né? Estimula essas coisas. Então, para a criança é um excelente hobby, né? E sem falar na parte histórica também, porque você começa a montar os kits, você tem que saber aquela parte histórica dele para você montar tudo certinho. Você não vai colocar um piloto alemão dentro de um caça americano, né? Exatamente. Inclusive os temas que foram expostos, né, que teve a exposição lá de plástico modelismo, foi a Guerra Fria, caças noturnos da Segunda Guerra, né, Cruzadas e 50 anos de Star Trek, que foi muito bacana. Todo o evento, pessoal, foi muito bem montado. Uma coisa que eu achei bacana lá, Eric, né, a pontuação, né? E como é em escala, a gente já falou em escala, os juízes, na hora de ver uma peça para dar as notas, eles vão com uma régua para medir se a escala está certinho. Porque se você está fazendo um carro, tudo tem que estar naquela escala. A placa, o farol, as pessoas, se tiver alguma outra coisa perto, tem que estar naquela mesma escala. Que é assim que eles vão dando as notas. Exato, interessante você falar isso, porque nós vimos lá garagens inteiras montadas, não era só o veículo, era garagem. A representação, por exemplo, da Guerra Fria tinha um campo de batalha completo, né? Com soldados em batalha e soldados mortos já tomados por uma grama. Impressionante. Uma das coisas que é bacana de ver que a parte de guerra ela é muito presente. E ela é presente por causa de 3 fatores. Primeiro, que a guerra é uma coisa que chama muita atenção, desde os primórdios até hoje, a gente é fascinado por guerras. Em segundo lugar, porque a guerra você tem vários veículos de guerra. Então você pega só a parte de aviação, imagina, você tem aviões da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria. Então você tem uma variedade de kits muito grande. E a terceira, cara, é por causa da publicidade. Exato. Depois da Segunda Guerra Mundial, que começou a Guerra Fria, os kits eram feitos mais nos Estados Unidos e na Europa. E aí, o que eles faziam? Os kits de armas americanas e europeias, eles tinham mais detalhes do que os kits
da Rússia. Ou seja, para falar que o poderio bélico do capitalismo era maior do que o socialismo. Então, com isso, começou a se desenvolver mais produtos de guerra. E interessante você falar isso, porque você vê que até nessa representação por escala existe essa preocupação, né, de mostrar da própria fabricante, né, a qualidade do produto já no kit de montagem. Uma coisa bacana que eu vi lá também é que tinha um nome que o Dinho falou, um rapaz que vendia lá algumas peças para quem quisesse começar, né, sempre nesses encontros você tem os fabricantes também vendendo os kits. Exato, tinha fabricantes lá do Espírito Santo, se não me engano, é isso? Tinha gente do Rio, Espírito Santo, vários lugares. E essa parte que você tem essa representação de um fato histórico se chama diorama. Então o diorama é uma representação daquele fato. Por isso entra aquela parte que a gente falou da história, porque para ver aquele momento histórico você vai ter que pesquisar, vai ver o que aconteceu naquela batalha, você não cair em nenhum erro de colocar um vencedor errado, uma coisa assim. Então ele é muito rico em detalhes. E o bacana também do diorama que nem todas as peças você encontra em kit, então muitas delas você tem que fazer com resina e com outros materiais. Então a representação vai ficando cada vez mais viva, mais ambientada naquele lugar. Então para quem gosta de história, é muito legal você ver uma representação daquele fato que você gosta. E um outro ponto interessante é que apesar dos temas abordados por esse congresso e tudo, tinha um espaço lá mais aberto para o pessoal apresentar os kits, Seus kits, né? Os seus kits, as suas coleções, vamos dizer assim. Então, me lembro bem, né? Nós passamos por lá, tinha o pessoal que tinha lá a parte até de Game of Thrones, né? Nós vimos lá algumas coisas. Tinha do Game of Thrones. Exato, tinha uma parte só de ficção científica, representação do Alien, o Predador, fantástico, né? Em escala. Muito bacana. E legal que, como às vezes você tem que procurar fazer aquela miniatura ficar igual ao real, porque a miniatura ela vem, você monta e depois você vai pintar. Mas aí você vai ter que sujar, se você está fazendo um caça antigo, você vai ter que fazer a fuselagem dele mais desgastada. Amassada. E isso não vem no kit, isso você tem que fazer. Então você vai ativar a sua criatividade o tempo todo para começar a fazer kits mais realistas. Exatamente, muito rico de detalhes. Nossa, demais. E manda um abraço aqui pro Eduardo, Dinho, que foi que acolheu a gente lá, falou tudo que estava acontecendo. Você falar do resto do pessoal lá, que também foi todo mundo gente boa. Muito bacana.